O gelo no meu copo de água tinha derretido há 1 hora, deixando para trás uma poça morna com um leve sabor a limão e derrota. Pressionei o copo frio contra a minha testa, esperando que o pequeno alívio pudesse de alguma forma estender-se à dor latejante nos meus pés. 6 horas depois de começar o meu turno nos Celestinos, o restaurante italiano sofisticado, onde eu servia massas caras há 8 meses, o meu corpo já tinha atingido o seu limite. As portas da cozinha se abriram com sua força agressiva de sempre, liberando uma onda de calor e o cheiro forte de alho e manjericão. Marco, o gerente de salão, apareceu na porta, com a testa perpetuamente enrugada, ainda mais franzida do que o normal. Bela, a mesa 12 precisa de mais água e o grupo na sala de jantar privada chegará em 20 minutos, gritou ele, mal olhando para mim enquanto consultava da sua prancheta. São VIPs, não estrague tudo. Acenei com a cabeça automaticamente, alisando o meu avental preto de empregada pela 100ª vez naquela noite. O tecido era barato, áspero contra a minha pele, e por mais que eu ajustasse, não conseguia fazê-lo assentar direito nos meus quadris. Tudo neste trabalho parecia como usar roupas de outra pessoa. Roupas que não serviam direito e nunca serviriam. Entendi, consegui dizer, com a voz mais rouca do que pretendia. Limpei a garganta e peguei um copo de água gelada, equilibrando-o cuidadosamente enquanto navegava pelo labirinto de mesas cobertas com toalhas de linho. Os Celestinos atendia a uma clientela específica, o tipo de pessoa que não pensava 2 vezes antes de gastar US$ 300 numa garrafa de vinho ou pedir o menu de degustação do chefe numa terça-feira à noite. A sala de jantar tinha iluminação aconchegante e madeira escura, projetada para fazer os ricos se sentirem sofisticados enquanto conduziam seus negócios e casos extraconjugais. Eu era a empregada, invisível, esquecível. E naquela noite, eu estava exausta de uma forma que ia além do físico. O tipo de cansaço que vivia nos ossos e fazia questionar todas as decisões que a levaram até aquele momento, servindo pessoas que não se lembrariam do seu rosto se a vissem na rua no dia seguinte. O aluguer do meu apartamento venceria em 5 dias. Eu estava com US$ 200 a menos, mesmo depois de fazer turnos extras. O meu carro começou a fazer um barulho estranho que eu não tinha dinheiro para investigar, muito menos consertar. E os meus empréstimos estudantis, aqueles lembretes persistentes do curso que eu nunca terminei, me enviam e-mails cada vez mais agressivos todas as semanas. Isso deveria ser temporário. Foi o que eu disse a mim mesma quando vesti este avental pela primeira vez, recém-saída da Northwestern, faltando 1 semestre e meio para terminar o curso. Só até eu resolver as coisas, só até surgir algo melhor. Isso foi há 3 anos. Terminei de encher os copos de água da mesa 12, um quarteto de empresários de meia-idade que mal reconheceram a minha existência, e voltei para a cozinha. O restaurante tinha uma energia estranha naquela noite. Um burburinho de expectativa que eu não conseguia identificar. A equipa movia-se com precisão extra, e Marco estava ainda mais exigente do que o normal. Quem vai à sala privada? Perguntei a Sofia, uma das outras empregadas, enquanto ela passava apressada com uma bandeja de aperitivos. Ela lançou-me um olhar que era tanto de entusiasmo quanto de apreensão. Tu realmente não sabes. Eu perguntaria se soubesse. Sofia olhou em volta e baixou a voz. Brandon Cavallo. O nome não significava nada para mim. Encolhi os ombros, esperando por mais detalhes. A sério? Os olhos de Sofia arregalaram-se. Bela, ele é dono de metade dos restaurantes de Chicago, incluindo este, provavelmente. Ele é... Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Ele tem ligações com a família italiana. Muito poderoso, muito perigoso. Máfia. A palavra soou ridícula na minha boca, como algo saído de um filme, em vez da vida real. Ninguém chama assim, sussurrou Sofia. Mas sim, então não faça nada estúpido, ok? Apenas sirva, sorria e fique fora do caminho. Antes que eu pudesse responder, Marco apareceu ao nosso lado, com o rosto corado de tensão. O grupo Cavalo chegou. Bela, você está designada para a sala deles. Tenta não estragar tudo. O meu estômago revirou. Por que eu? Porque a Gina ligou a dizer que estava doente e tu és a única disponível que não é completamente incompetente. Ele empurrou um menu encadernado em couro na minha direção. Vai. A sala de jantar privada ficava nos fundos do restaurante,
acessível através de um corredor ladeado por prateleiras de vinho e iluminação suave. O meu coração batia forte contra as costelas enquanto me aproximava da porta fechada, equilibrando os menus e tentando lembrar-me de todos os detalhes do protocolo para o serviço VIP. Respirei fundo, coloquei o meu sorriso mais profissional e empurrei a porta. A sala era menor do que eu esperava, íntima, com uma única mesa comprida posicionada sob um lustre que banhava todos com uma luz dourada e acolhedora. 6 homens ocupavam o espaço, todos vestidos com fatos caros que provavelmente custavam mais do que todo o meu guarda-roupa. O ar estava pesado com o cheiro de colônia e fumo de cigarro, apesar da política de proibição de fumar do restaurante. E lá, à cabeceira da mesa, estava sentado um homem que chamava a atenção sem dizer uma palavra. Brandon Cavallo. Mesmo do outro lado da sala, eu podia sentir o peso da sua presença. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez na casa dos 30 anos, com cabelos escuros penteados para trás e um rosto que parecia esculpido em mármore. Queixo afilado, maçãs do rosto salientes, olhos quase pretos na luz fraca, avaliando-me com uma intensidade que me causava arrepios. Ele exalava poder como uma segunda pele, confortável e inquestionável. Boa noite, senhores, disse eu com a voz mais firme do que me sentia. Bem-vindos aos Celestinos. Posso começar por servir-vos algo para beber? Os homens mal olharam para mim, continuando a sua conversa em italiano. Mas o olhar de Brandon nunca vacilou. Ele observou-me aproximar-me da mesa. Observou-me colocar os menus com as mãos que queriam tremer, mas não tremiam. Água para a mesa, disse ele. A sua voz um murmúrio baixo com apenas um leve sotaque. E traga-nos o Bo 2015, 2 garrafas. Acenei com a cabeça, anotando o pedido no meu bloco. Claro, senhor. Volto já com isso. Quando me virei para sair, um dos outros homens disse algo em italiano que fez os outros rirem. Não entendi as palavras, mas o tom era bastante claro, desdenhoso, rude. A resposta de Brandon foi rápida e incisiva, cortando o riso como uma lâmina. A sala ficou em silêncio. Não olhei para trás ao sair da sala de jantar privada, com o rosto a arder de vergonha que não tinha motivo para sentir. Fosse o que fosse que tinha sido dito, Brandon tinha silenciado. Se por respeito ou autoridade, não sabia dizer. O resto do serviço passou num borrão de servir vinho e entrega rude. Os homens comiam com a eficiência casual de pessoas que jantavam bem todas as noites. A conversa fluindo entre inglês e italiano. Mantive os olhos baixos, a minha presença o mais discreta possível, exatamente como tinha sido treinada. Mas sentia que Brandon me observava. Sempre que entrava na sala, sempre que me inclinava para encher um copo ou limpar um prato, os seus olhos escuros acompanhavam os meus movimentos com uma atenção que parecia quase predatória. Isso deveria ter me deixado desconfortável. E deixou-me desconfortável. Mas havia algo mais ali também. Algo que eu não queria examinar muito de perto. Quando trouxe a conta apresentada numa pasta de couro que provavelmente custava mais do que o meu salário semanal, Brandon mal olhou para ela antes de enfiar várias notas de $100 dentro. Fique com o troco, disse ele, os seus olhos encontrando os meus por um momento. A gorjeta era obscena, mais do que eu ganhava numa semana. As minhas mãos tremiam ligeiramente quando aceitei a pasta, murmurando um agradecimento. Quando os homens começaram a levantar-se, preparando-se para sair, um deles, um tipo atarracado com uma cicatriz a dividir a sobrancelha esquerda, aproximou-se de mim. Ele cheirava a uísque caro e agressividade. Fizeste um bom trabalho esta noite, querida, disse ele, o seu tom tornando as palavras viscosas. Muito bom, talvez gostasses de te juntar a nós para uma bebida algum dia. Antes que eu pudesse formular uma recusa educada, Brandon estava lá. Ele não tocou no outro homem, não levantou a voz. Ele simplesmente existia entre nós, uma parede de autoridade silenciosa. Ela está a trabalhar, S, disse Brandon, com um tom suave, mas com um tom de aviso. Vamos embora. S levantou as mãos em sinal de rendição, recuando com um sorriso que não chegava aos olhos. Só estava a ser amigável, chefe. Os homens saíram deixando para trás o cheiro persistente da sua presença e uma tensão inexplicável no ar. Fiquei paralisada no meio da sala de jantar privada, com a pasta de couro apertada nas mãos, tentando entender o que acabara de acontecer. Marco apareceu na porta com uma expressão que misturava alívio e curiosidade.
Correu tudo bem? Tudo bem, respondi automaticamente. Correu tudo bem, mas as minhas mãos ainda tremiam. O meu turno terminou à meia-noite. O restaurante fechou com a sua eficiência habitual. Troquei o meu uniforme de empregada de mesa na pequena casa de banho dos funcionários, vestindo jeans e um moletom gasto da Northwestern que já tinha visto dias melhores. A gorjeta da mesa do Brandon estava cuidadosamente dobrada no meu bolso. Uma pequena fortuna que poderia resolver a minha crise imediata com o aluguer. Eu deveria ter sentido alívio. Em vez disso, senti-me inquieta, como se algo tivesse mudado de uma forma que eu não conseguia identificar. O beco atrás do Celestino estava mal iluminado, como sempre. Caminhei rapidamente em direção à rua, com as chaves já na mão, um hábito defensivo que desenvolvi após 3 anos a fechar turnos na cidade. A meio caminho da rua, ouvi vozes. Risos, risos femininos, alegres e embriagados de champanhe. 3 mulheres emergiram das sombras perto dos contentores do lixo, todas vestidas com vestidos de coquetel que gritavam dinheiro e privilégio. Uma delas, uma loira com ondas perfeitamente penteadas, era alguém que reconheci do liceu, Kay Morrison. Éramos amigas superficiais, daquelas que compartilham algumas aulas, mas nunca se conectam de verdade. Meu Deus, Bella. Bella Morgan. A voz de Cale era muito alta, muito alegre. Ela tropeçou levemente nos saltos, apoiando-se no ombro da amiga. Não te vejo há séculos. O que estás a fazer aqui? Trabalhando? Eu disse, mantendo minha resposta neutra. Estás numa festa privada lá em cima, disse uma das amigas de Cale. Uma morena com uma bolsa de grife que provavelmente custou mais do que o meu carro. O noivo de Cale alugou todo o andar. Que divertido, eu disse, já me dirigindo para a rua. Bem, foi bom ver-te. Espera. Kai agarrou o meu braço com uma força surpreendente para alguém tão bêbada. Tens que vir conosco. Vamos ao Noir. É um clube exclusivo, muito difícil de entrar, mas o noivo da Kylie colocou-nos na lista. Eu realmente não posso. Por favor, Kai fez beicinho. Vai ser como nos velhos tempos. Lembras-te quando costumávamos falar sobre morar na cidade, ir a todos os lugares chiques? É isso, Bella. Esse é o sonho. Olhando para Kay, com o seu vestido de grife e as suas amigas caras, percebi que tínhamos definições muito diferentes do sonho. Mas havia algo nos seus olhos, um tipo de necessidade desesperada que eu reconheci. Ela queria se exibir, provar algo, talvez tanto para si mesma quanto para mim. E eu estava tão cansada de dizer não para tudo, de ir direto para o meu apartamento vazio, de viver uma vida que parecia estar em pausa permanente. Está bem, ouvi-me dizer, uma bebida. Kaia gritou mesmo e passou o braço pelo meu. Vai ser incrível, vais adorar, e vai haver tantos rapazes giros lá. Talvez finalmente conheças alguém. A amiga morena inclinou-se conspiratoriamente. Devíamos jogar um jogo como verdade ou desafio, mas na discoteca, para tornar as coisas interessantes. Temos 16 anos. A terceira mulher, uma ruiva, riu, mas também havia interesse nos seus olhos. Enquanto entrávamos num Uber, o telemóvel de Kylie brilhava com mensagens do seu noivo, que ela ignorava. Perguntei-me o que tinha acabado de concordar. O dinheiro da gorjeta no meu bolso de repente pareceu mais pesado, como um talismã ou um aviso. Eu deveria ter ido para casa, deveria ter pago o meu aluguer, comprado mantimentos, sido responsável. Mas não o fiz. E essa escolha, essa pequena decisão de dizer sim em vez de não, mudaria tudo. O Noir não era apenas uma discoteca. Era uma afirmação, uma declaração de riqueza e exclusividade que começou no momento em que o nosso Uber parou em frente a uma porta preta sem identificação, numa rua pela qual eu já tinha passado centenas de vezes sem notar. Sem placa, sem corda de veludo, apenas um único porteiro de fato que provavelmente custou mais do que o meu aluguer mensal. Kai avançou com a confiança de alguém que nunca ouviu um não, dizendo um nome que eu não conseguia entender. O porteiro acenou com a cabeça uma vez, falando em um discreto fone de ouvido, antes de abrir a porta para revelar uma escada estreita, banhada por uma luz roxa. Por aqui, senhoras, disse ele, com uma voz profissionalmente neutra. A batida me atingiu primeiro quando descemos, um pulso rítmico que senti no peito antes mesmo de ouvir. Então veio a luz, padrões estroboscópicos de ouro e carmesim, que transformaram o espaço subterrâneo em algo sobrenatural. A boate estava lotada,
mas não amontoada. Todas as pessoas ali pareciam ter saído de uma revista de moda. Eu me senti imediatamente deslocada com as minhas calças de ganga e moletom. Vamos lá, gritou Kai por cima da música, agarrando a minha mão e puxando-me em direção a um bar curvo que brilhava por dentro. A primeira rodada é por minha conta. A barman, uma mulher com maçãs do rosto salientes e uma manga de tatuagens intricadas, anotou o nosso pedido com eficiência profissional. 4 Cosmopolitans materializaram-se à nossa frente, o líquido rosa captando a luz como pedras preciosas líquidas. Aos velhos amigos e às novas aventuras, Kay brindou, os olhos já vidrados pelo álcool e pela excitação. Bebi um gole da minha bebida, a vodka queimando agradavelmente ao descer. À nossa volta, a elite de Chicago misturava-se e dançava. As suas conversas um borrão de negócios e ascensão social que eu não conseguia acompanhar e nem queria. Ok, ok. A morena, cujo nome eu descobri ser Madison, inclinou-se para perto. Hora da verdade ou desafio? Bella, tu primeiro. Não vou jogar verdade ou desafio, protestei, mas a minha voz perdeu-se na música e nas risadas delas. Vamos, implorou Kay. Só uma, pelos velhos tempos. Havia algo na sua expressão, um cálculo que eu não gostava, mas não conseguia identificar. Ainda assim, eu estava ali. Já tinha tomado a decisão de sair da minha vida normal por uma noite. Que mal poderia fazer um jogo bobo? Tudo bem, ousadia. A palavra saiu antes que eu pudesse pensar melhor. Madison e a ruiva, cujo nome aparentemente era Siena, trocaram olhares que fizeram meu estômago apertar. Elas se juntaram, sussurrando e rindo, enquanto Kaye me observava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Nós desafiamos você, Madison finalmente anunciou, sua voz carregando um tom cruel de diversão. Ir até o cara mais gato da boate, sentar no colo dele e beijá-lo. Um beijo de verdade. No mínimo 10 segundos. De jeito nenhum, eu disse imediatamente. Isso é agressão e loucura. É só um desafio. Siena riu. Viva um pouco, Bella. Quando foi a última vez que você fez algo espontâneo? Quando foi a última vez que eu fiz algo que não terminou mal? Eu queria dizer, mas todas elas estavam me observando agora, esperando para ver se eu recuaria, se eu provaria ser tão chata e previsível quanto elas claramente pensavam que eu era. A vodka estava a deixar-me confusa, a minha cautela habitual a desaparecer. E talvez, apenas talvez, eu estivesse cansada de ser cuidadosa. Cansada de ser invisível. Cansada de uma vida em que a coisa mais emocionante que acontecia era receber uma gorjeta generosa de um homem perigoso cujo sobrenome eu nem conseguia pronunciar corretamente. Tudo bem, ouvi-me dizer, mas eu escolhi o cara. As meninas aplaudiram e Kay apertou meu braço com o que parecia ser uma emoção genuína. É isso aí. Mostra-nos o que a Northwestern te ensinou. Bebi o resto do meu Cosmopolitan para ganhar coragem e examinei a boate, procurando alguém que parecesse acessível, alguém que pudesse rir do beijo de uma estranha em vez de se ofender, alguém seguro. E foi então que o vi. Brandon Cavallo estava sentado em uma cabine privada, ligeiramente elevada acima do piso principal, separada da multidão por uma barreira invisível, mas inconfundível, de poder. Ele estava rodeado por homens que eu reconheci do restaurante, incluindo S, com a sua sobrancelha marcada por uma cicatriz. Todos eles estavam envolvidos numa conversa que parecia demasiado séria para uma discoteca. Ele tinha trocado o seu fato de jantar por algo mais casual. Calças de ganga pretas e uma camisa preta justa, que de alguma forma o faziam parecer mais perigoso, e não menos. Os seus olhos escuros varriam a multidão com a avaliação casual de um predador a inspecionar o seu território. Os nossos olhos se encontraram através das luzes estroboscópicas e algo elétrico percorreu o meu corpo. O reconhecimento brilhou em sua expressão, seguido por algo que não consegui identificar. Ele, eu disse, apontando para a mesa de Brandon antes que pudesse pensar melhor. Eu escolho ele. Todas as 3 mulheres seguiram o meu olhar, e eu vi a cor sumir do rosto de Madison. Ele não. Qualquer um menos ele. Por que não? Desafiei a minha coragem líquida, ignorando o meu bom senso. Tu disseste o tipo mais atraente da discoteca. É ele. Bella, tu não compreendes. Kay agarrou o meu braço com força suficiente para doer. É o Brandon Cavallo. Não pode simplesmente ir ter com ele. Não pode simplesmente...
Pensei que o objetivo era fazer algo louco. Interrompi, libertando-me do seu aperto. A vodka, o cansaço e 3 anos a dizer não a tudo se fundiram numa determinação imprudente. Ou este desafio tinha sido concebido para me fazer parecer estúpida? Algo brilhou nos olhos da Kay. Culpa, talvez, ou medo. Mas eu já estava a avançar, abrindo caminho entre a multidão em direção à cabine elevada. A segurança materializou-se quando me aproximei de 2 homens enormes que se moveram para bloquear o meu caminho. Preciso de falar com o senhor Cavalo, disse eu, com a voz mais firme do que me sentia. Ele não está a receber visitas, respondeu um deles, com uma expressão impassível. Brandon deve ter notado a agitação, porque olhou para cima, os seus olhos escuros encontrando os meus. Por um momento pensei que ele me mandaria expulsar. Então, os seus lábios curvaram-se em algo que poderia ser diversão, e ele disse algo ao segurança que eu não conseguia ouvir por causa da música. A parede de músculos se abriu, e de repente eu estava na beira da cabine de Brandon, perto o suficiente para sentir o cheiro da sua colônia. O mesmo cedro e especiarias do restaurante, mas agora misturados com uísque e algo mais escuro. O empregado dos Celestinos, disse ele, sua voz um murmúrio baixo que eu senti mais do que ouvi. Isso é inesperado. Todos os seus homens estavam a olhar para mim agora, suas conversas esquecidas. Seu sorriu como se tivesse acabado de ganhar uma aposta. O meu coração batia forte contra as costelas. Isto era uma loucura. Eu deveria pedir desculpa, ir embora, esquecer todo este desafio estúpido. Mas os olhos de Brandon seguravam os meus. E havia um desafio ali. Uma pergunta sobre o que eu faria a seguir. Pensei na estranha urgência de Kaylee para que eu viesse aqui, no cálculo de Madison e no desafio que parecia destinado a humilhar-me. Nos 3 anos em que fui invisível, dizendo sim, senhor, e não, senhor, e desaparecendo no fundo da vida das outras pessoas. E pensei que só por esta noite eu poderia ser outra pessoa, alguém corajoso e imprudente, alguém que existisse mais do que eu sentia pelos meus amigos. E estou a escolher-te. A sobrancelha de Brandon levantou-se ligeiramente. Um desafio para me sentar no seu colo e beijá-lo. Não conseguia acreditar que as palavras estavam a sair da minha boca. Por 10 segundos, se você estiver disposto. A cabine ficou em silêncio. Até a música parecia ter diminuído enquanto todos os homens ali processavam o que eu tinha acabado de dizer. Parecia que o Natal tinha chegado mais cedo. Brandon estudou-me por um longo momento, com uma expressão indecifrável. Então, lentamente, deliberadamente, ele recostou-se no banco de couro e deu uma palmada na coxa. Por favor, disse ele com uma voz que transmitia um divertimento sombrio. Estou curioso para ver como isto vai acabar. As minhas pernas se moveram antes que o meu cérebro pudesse acompanhar, levando-me ao redor da mesa até onde Brandon estava sentado. De perto, ele era ainda mais impressionante. Todo contornos bem definidos e poder controlado. Eu podia ver uma cicatriz tênue ao longo do seu queixo, parcialmente escondida pela sombra da barba por fazer. Sentei-me no seu colo, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia sentir. A sua coxa era sólida debaixo de mim, musculosa e quente, mesmo através do denim. A sua mão pousou na minha anca, estabilizando-me, o toque a queimar através do tecido das minhas calças de ganga. Estás a tremer, observou ele, a sua respiração quente contra a minha orelha. Nervosa? Aterrorizada. Admiti, virando-me para ele. Os nossos rostos estavam a poucos centímetros de distância agora, perto o suficiente para que eu pudesse ver reflexos âmbar nos seus olhos escuros. Ótimo, murmurou ele. O medo mantém-te viva. E então, antes que eu pudesse hesitar e ficar paralisada, beijei-o. Eu pretendia que fosse breve, performático, apenas o suficiente para completar o desafio e escapar com o que restava da minha dignidade. Mas no momento em que os meus lábios encontraram os dele, algo se acendeu entre nós. A mão dele apertou a minha anca, puxando-me para mais perto, e a outra mão subiu para segurar a parte de trás do meu pescoço com uma possessividade que deveria ter me alarmado, mas não alarmou. Ele beijava como fazia tudo o resto, com controle absoluto e precisão devastadora. Os lábios dele moviam-se contra os meus com uma confiança que me fazia a cabeça girar.
E quando a língua dele traçou a linha da minha boca, eu abri-me para ele sem pensar. Os 10 segundos se estenderam para 15, 20, 30. O tempo perdeu o sentido quando me perdi no calor da sua boca. A força sólida do seu corpo debaixo de mim, a maneira como os seus dedos passavam pelos meus cabelos, com uma gentileza que contradizia tudo o que eu sabia sobre ele. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando mais rápido do que deveríamos, pude sentir todos os olhos da cabine sobre nós. A música da boate voltou com força, alta demais e real demais. Bem, disse Brandon, sua voz mais áspera do que antes, seu polegar traçando meu queixo com uma ternura inesperada. Isso foi a explosão de tiros. Ele foi interrompido. O som era ensurdecedor, mesmo com a música. Uma rápida sequência de tiros que mergulhou a boate em caos imediato. As pessoas gritavam, mergulhando para se proteger, enquanto as luzes estroboscópicas continuavam sua dança inconsciente. Brandon moveu-se com uma velocidade sobre-humana, virando-me para debaixo dele num movimento fluido. O seu corpo, um escudo sobre o meu enquanto mais tiros soavam. Eu podia sentir o seu batimento cardíaco nas minhas costas, constante apesar do caos. Podia sentir o cheiro da pólvora misturado com a sua colônia. Fica abaixada, ele ordenou, a sua voz dura com autoridade. Os seus homens já tinham sacado as armas, respondendo ao fogo em direção à entrada da boate, onde um grupo de homens armados havia aparecido. As pessoas bonitas do Noir eram agora uma multidão em pânico, a correr em direção a qualquer saída disponível. Através do caos, ouvi uma voz a gritar em italiano, áspera e autoritária. O corpo de Brandon ficou tenso acima de mim, o reconhecimento e a fúria a emanarem dele em ondas. Os Morettes, rosnou ele, o nome carregando o peso de um ódio geracional. S, tira-a daqui pela porta dos fundos agora. Chefe, agora Brandon rugiu, e de repente fui puxada para cima pelas mãos carnudas de S, empurrada em direção a uma porta que eu não tinha notado antes. Olhei para trás uma vez, vi Brandon agora totalmente de pé, uma arma na mão que ele empunhava com a familiaridade casual de alguém que já tinha feito isso antes. Os seus olhos encontraram os meus através do caos, e algo passou entre nós que eu não entendi. Então S empurrou-me pela porta e para um corredor estreito que cheirava a lixo e chuva. O beco atrás do Noir era um mundo diferente, todo sombras e sirenes distantes, e o cheiro acre de contentores do lixo. S arrastou-me para a frente com uma mão enorme agarrada ao meu braço. O seu aperto era quase doloroso, enquanto me puxava em direção a um SUV preto parado na entrada do beco. Espere, ofeguei, tentando libertar-me. Os meus amigos, Kay e os outros, ainda estão lá dentro. Eles estão bem, disse S secamente, abrindo a porta traseira do SUV. Entra, não vou entrar num carro aleatório com um estranho. S girou-me tão rápido que a minha cabeça girou, o seu rosto marcado por cicatrizes a centímetros do meu. Ouça-me, querida. Aqueles homens que acabaram de atirar no clube não estão lá para os cocktails. Estão lá pelo Brandon. E você acabou de se tornar muito interessante ao sentar-se no colo dele e beijá-lo na frente de metade do submundo de Chicago. Os dedos dele apertaram o meu braço. Então, você pode entrar neste carro por vontade própria, ou eu posso atirá-la para dentro. Mas de uma forma ou de outra, você vem comigo. O medo cristalizou-se no meu peito, agudo e frio. Eu não sou ninguém. Sou apenas uma empregada de mesa que cometeu um erro estúpido. Não é assim que as coisas funcionam. A expressão de S suavizou-se ligeiramente. Algo quase como pena cruzou as suas feições. Tu escolheste Brandon Cavallo na frente de testemunhas. Depois do que acabou de acontecer, não estás segura sozinha. Então entra no maldito carro. As sirenes estavam a aproximar-se. Através da abertura do beco, eu podia ver luzes vermelhas e azuis piscando na rua. Atrás de nós, mais tiros ecoavam de dentro da boate. Esporádicos agora, mas não menos aterrorizantes. Entrei no carro. S bateu a porta e correu para o lado do motorista, saindo do beco antes mesmo de eu conseguir apertar o cinto de segurança. Os pneus guincharam no asfalto molhado quando nos juntamos ao trânsito, deixando-o no ar e seu caos para trás. As minhas mãos tremiam. Tremiam mesmo, tremendo tanto que tive de pressioná-las contra as coxas para que parassem. O que eu tinha feito? Em que eu tinha me metido? Para onde estamos indo?
Consegui perguntar, com a voz fraca e aguda. Para um lugar seguro, respondeu S, com os olhos constantemente no espelho retrovisor. Brandon vai se encontrar conosco lá assim que resolver a situação. Resolver a situação? Repeti, atordoada. Refere-se aos homens armados que acabaram de tentar matá-lo? Essa situação. Bem-vinda à vida, querida. Dirigimos em silêncio por ruas que eu reconhecia e depois por áreas que eu não conhecia, afastando-nos constantemente do centro brilhante da cidade em direção às zonas industriais, onde os edifícios se agachavam escuros e vazios. A adrenalina estava a começar a desaparecer, deixando para trás um cansaço profundo e uma sensação crescente de irrealidade. Isto não podia estar a acontecer. Uma hora atrás, eu era uma empregada de mesa a aceitar um desafio. Agora, estava a fugir de um tiroteio num SUV conduzido por um homem que carregava uma arma com a mesma naturalidade com que eu carregava as minhas chaves. O meu telemóvel vibrou no bolso. Tirei-o e encontrei uma dúzia de chamadas perdidas da Kay e uma série de mensagens cada vez mais frenéticas. Onde estás, Bella? Meu Deus, estás bem? A polícia está aqui. Por favor, diga-me que está bem. Isto não devia acontecer. A última mensagem fez o meu sangue gelar. Isto não devia acontecer, como se algo mais tivesse sido planeado. Como se o desafio não tivesse sido aleatório. Quem são os Moretz? Perguntei, enfiando o telemóvel de volta no bolso sem responder às mensagens de Kyla. O maxilar de S ficou tenso. Família rival. Eles têm tentado invadir o território de Brandon nos últimos 6 meses. Este foi o plano deles, levá-lo para um lugar público para mostrar que não tem medo. E falharam, como sempre. Havia orgulho na voz de Sal. Brandon não é fácil de matar. As pessoas vêm tentando há anos. O SUV entrou numa garagem subterrânea, descendo vários andares antes de parar num lugar perto de um elevador. S desligou o motor, mas não se moveu imediatamente para sair. Em vez disso, virou-se para olhar para mim, o rosto marcado por cicatrizes sério. Olha, vou ser sincero contigo porque pareces uma miúda decente que se meteu numa situação complicada. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Aquele beijo que deste ao Brandon foi testemunhado por cerca de 40 pessoas, incluindo várias que trabalham para famílias aliadas à nossa. No nosso mundo, esse tipo de declaração pública significa algo. É uma afirmação. Eu não afirmei nada, protestei. Foi apenas um desafio estúpido. Não importa. A percepção é a realidade neste negócio. A expressão de Sal era quase solidária. Os soldados de Moretti que atacaram esta noite viram-te. Eles sabem que o Brandon protegeu-te durante o tiroteio. Amanhã, toda a gente em Chicago vai pensar que és namorada dele. As palavras atingiram-me como um golpe físico. Mas não sou. Não sou ninguém para ele. Ele nem sabe o meu apelido. Estás prestes a tornar-te muito importante para ele, disse ele com severidade. Porque os Moretti vão certamente tentar usar-te para chegar até ele. E o Brandon não vai deixar isso acontecer. Ele protege o que é dele, mesmo que o que é dele seja uma empregada de mesa que o beijou por desafio. Antes que eu pudesse processar essa informação aterradora, o telemóvel de Sal tocou. Ele atendeu em italiano rápido, sua expressão escurecendo enquanto ouvia. Quando finalmente desligou, ele olhou para mim com algo parecido com resignação. Mudança de planos. Não vamos para o esconderijo. Brandon quer que você seja levada para o seu apartamento. Ele está a caminho para lá agora. Quero ir para casa, disse eu, ouvindo o desespero na minha própria voz. Por favor, leve-me de volta para o meu apartamento. Não direi nada a ninguém. Fingirei que esta noite nunca aconteceu. Acha mesmo que é assim tão simples? Zabanou a cabeça. O seu apartamento provavelmente já está a ser vigiado. Os Moretz trabalham rápido. Se voltar para lá sozinha, está praticamente morta. Ele não estava a tentar assustar-me. Isso é que piorava as coisas. Ele estava simplesmente a afirmar factos com a mesma naturalidade com que se fala sobre o tempo. A viagem de elevador até ao último andar foi silenciosa, exceto pelo zumbido mecânico da subida. Subimos tão alto que os meus ouvidos estalaram. Quando as portas finalmente se abriram, revelaram não um corredor, mas uma entrada direta para um apartamento que ocupava todo o último andar do edifício. O espaço era sofisticado de uma forma que fazia o de Celestino parecer barato. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do horizonte de Chicago.
A cidade se estendia abaixo como um tapete de luzes. Os móveis eram todos de linha simples e couro caro. Tudo organizado com precisão cuidadosa. E parado naquelas janelas, de costas para nós, estava Brandon Cavallo. Ele havia se trocado novamente, agora vestindo apenas calças pretas e uma camisa branca com as mangas arregaçadas para revelar os antebraços musculosos. Os ombros estavam tensos, a postura era a de um homem processando violência e planejando retaliação. Deixe-nos, disse ele sem se virar. Se hesitou. Chefe, os protocolos. Eu disse, deixe-nos. S me lançou um último olhar indecifrável antes de desaparecer de volta no elevador. As portas se fecharam com um suave sinal sonoro, e então fiquei sozinho com Brandon Cavallo em sua fortaleza na cobertura acima da cidade. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Ele permaneceu junto às janelas e eu fiquei paralisada perto do elevador, com medo de avançar mais para o seu território. Está ferida? Perguntou ele finalmente, com voz baixa e controlada. Não, o seu corpo bloqueou tudo. Ótimo. Ele virou-se e vi que tinha sangue na camisa. Não muito, apenas algumas manchas escuras que não estavam lá antes. Precisamos de conversar sobre o que vai acontecer a seguir. Quero ir para casa, disse eu. O mesmo pedido que fizera a S. Isto não tem nada a ver comigo. Sou apenas uma empregada de mesa que cometeu um erro. Não direi nada a ninguém. Mudarei para outra cidade, se for isso que queres. Por favor, deixa-me ir. Brandon atravessou o espaço entre nós em 3 longos passos, parando perto o suficiente para que eu tivesse de inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. De perto, pude ver as linhas tênues de stress ao redor dos seus olhos, a tensão na sua mandíbula. É tarde demais para isso, disse ele baixinho. No momento em que me beijaste, tornaste-te parte deste mundo. Os Moretes viram-te. Eles sabem que eu te protegi. Amanhã de manhã, eles saberão o teu nome, a tua morada, onde trabalhas, todas as pessoas de quem gostas. As suas palavras confirmaram os meus piores receios. Então diz-lhes que não sou nada para ti. Diz-lhes que foi apenas um desafio, que nunca me tinhas visto antes desta noite. Isso não vai importar. A sua mão subiu para segurar o meu queixo. O toque era suave, apesar dos calos na palma da mão. Eles vão usar-te de qualquer maneira, só para provar que podem, só para me magoar. Por quê? A pergunta saiu pouco mais do que um sussurro. Por que se importariam com uma rapariga qualquer que beijaste uma vez? Algo sombrio e complexo moveu-se por trás dos seus olhos. Porque na frente de 40 testemunhas, incluindo pessoas importantes, tratei-te como se fosses minha. Puxei-te para o meu colo. Retribuí o teu beijo. Joguei o meu corpo sobre o teu para te proteger das balas. O seu polegar traçou o contorno da minha maçã do rosto. Não é assim que trato estranhos, Bela. É assim que trato o que é meu. A possessividade na sua voz deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, causou-me um arrepio na espinha que não tinha nada a ver com medo. Tu nem me conheces, protestei fracamente. Sei que és corajosa o suficiente para te aproximares de uma mesa cheia de mafiosos por desafio. Sei que beijas como se estivesses a afogar-te e eu fosse o ar. Sei que tens gosto de vodka e coragem. Os seus lábios curvaram-se num sorriso imperceptível. E sei que vou manter-te viva, custe o que custar, mantendo-me prisioneiro, mantendo-te protegida. Ele soltou o meu queixo, recuando para me dar espaço. Ficarás aqui até que a situação com Moretti seja resolvida. Terás o teu próprio quarto, o teu próprio espaço, mas não sairás sem segurança. Não entrarás em contato com ninguém da tua vida anterior sem autorização e não farás nada que possa colocá-la em risco. Isso chama-se sequestro, disse eu secamente. Isso chama-se sobrevivência. Brandon dirigiu-se a um carrinho de bar perto das janelas, servindo um líquido âmbar em 2 copos. Ele trouxe um para mim, colocando-o na minha mão. Bebe. Estás em choque. Eu queria recusar para manter um pouco de rebeldia, mas as minhas mãos ainda tremiam e o uísque poderia ajudar a estabilizá-las. Tomei um gole, o líquido queimando agradavelmente na minha garganta. Quanto tempo? Perguntei. Quanto tempo até que a situação com Moretti seja resolvida? A expressão de Brandon escureceu. O tempo que for preciso. Podem ser dias, podem ser semanas. Depende do quão estúpidos eles querem ser. Eu tenho um emprego, contas, uma vida. Não mais.
As palavras foram brutais na sua honestidade. O teu gerente no Celestino já foi informado de que vais tirar uma licença prolongada. O teu aluguer será pago. Todas as dívidas pendentes serão resolvidas? Não te faltará nada, exceto liberdade, exceto a liberdade de te matares. Sim, ele bebeu o seu uísque de um só gole. Eu entendo que estejas zangada. Tens todo o direito de estar. Mas isto não é uma negociação, Bella. Estou a dizer-te como as coisas vão ser até que eu possa garantir a tua segurança. Eu deveria estar a gritar. Deveria estar a exigir um advogado, o meu telefone, alguma coisa. Mas o cansaço estava a tomar conta de mim, fazendo tudo parecer distante e irreal. A adrenalina estava a baixar rapidamente e, de repente, mal conseguia manter os olhos abertos. Brandon deve ter percebido, porque a sua expressão suavizou-se um pouco. Helena irá mostrar-lhe o seu quarto. Descanse um pouco. Conversaremos mais pela manhã, quando estiver a pensar com mais clareza. Uma mulher apareceu como se tivesse sido chamada, de meia-idade e com ar eficiente, o cabelo escuro preso num coque severo. Ela acenou para Brandon com respeito familiar antes de gesticular para que eu a seguisse. Por aqui, menina bela. O quarto de hóspedes era maior do que todo o meu apartamento, todo em tons suaves de cinza e branco, com uma cama que parecia algo de um hotel de luxo. Havia uma casa de banho anexa, completa com banheira e chuveiro com mais controlos do que o meu carro. Um closet tinha roupas do meu tamanho. Tudo ainda com etiquetas de grife. Como? Perguntei a Helena, tocando uma das blusas de seda com os dedos dormentes. O senhor Cavalo fez algumas chamadas, disse ela simplesmente. Se alguma coisa não servir ou não for do seu gosto, é só me avisar. Eu mandarei substituir. Ela me deixou sozinha nessa bela prisão. E eu me sentei na beira da cama, ainda vestindo as minhas calças de ganga e o moletom da Northwestern, ainda cheirando a boate, medo e colônia do Brandon. O meu telemóvel vibrou novamente. Mais mensagens da Kay. Por favor, responde-me. Lamento muito, não era para ser assim. Fiquei a olhar para a última mensagem durante muito tempo. Não era para ser assim. O que significava que havia um plano. Significava que o desafio tinha sido deliberado. Significava que a Kay me tinha armado uma cilada. Mas para quê e por quê? Estava demasiado cansada para tentar descobrir agora. Deixei o telemóvel de lado e deitei-me na cama, olhando para o teto. Em algum lugar desta cobertura, Brandon Cavallo provavelmente estava a planear sua retaliação contra os Moretz. Em algum lugar da cidade, homens armados estavam à procura de maneiras de chegar até ele através de mim. E eu era apenas Bella Morgan, garçonete desistente da faculdade, ninguém especial. 24 horas atrás, minha maior preocupação era pagar o aluguel. Agora estava presa numa guerra entre famílias do crime porque aceitei um desafio e beijei o homem errado. Ou talvez, sussurrou uma parte traidora da minha mente, exatamente o certo. Acordei com a luz do sol a entrar pelas janelas do chão ao teto e a desorientadora constatação de que tinha adormecido vestida em cima de uma cama que provavelmente custava mais do que o meu carro. Por um momento feliz, pensei que a noite anterior tinha sido um pesadelo. Então vi as roupas de grife penduradas no armário aberto, senti o edredom de seda sob meus dedos e a realidade voltou com força total. Brandon Cavallo, o desafio, o tiroteio, a prisão na cobertura. Meu telefone mostrava 6h47 da manhã e 32 mensagens perdidas. Percorri-as com uma inquietação crescente. A maioria era de Caê, cada uma mais frenética que a outra. Mas também havia mensagens de números que eu não reconhecia, avisos para ficar longe de Brandon, ameaças sobre o que acontecia com garotas que se envolviam com os homens errados, as Moretz. Percebi com um arrepio. Elas já tinham encontrado o meu número. Uma batida suave na porta me fez pular, senhorita Bella. A voz de Helena veio através da madeira. O senhor Cavallo me pediu para avisar que o café da manhã está pronto quando a senhora estiver. Eu queria recusar-me a ficar trancada neste quarto e fingir que nada disso estava a acontecer. Mas a minha bexiga tinha outros planos, e o cheiro de café que flutuava pela cobertura era impossível de ignorar. Tomei um banho rápido, usando a variedade de produtos de luxo que apareceram durante a noite como mágica. A água quente ajudou a clarear a minha mente, mas não conseguiu lavar o problema fundamental. Eu estava presa aqui até que Brandon decidisse o contrário. Presa num mundo que eu não entendia, com regras que eu nunca tinha aprendido.
As roupas no armário serviam perfeitamente, o que era conveniente e profundamente inquietante. Alguém sabia as minhas medidas exatas, tinha antecipado as minhas necessidades antes mesmo de eu saber que estaria aqui. Escolhi a opção mais casual que encontrei. Calças de ganga escuras que se ajustavam às minhas curvas e uma camisola cinzenta macia que me fazia sentir menos exposta do que as blusas de seda. Brandon estava à espera na cozinha, ou o que se passava por uma cozinha numa cobertura que provavelmente tinha um chefe particular de plantão. Ele tinha vestido um fato azul marinho impecável, o cabelo escuro ainda úmido do banho, parecendo em todos os aspectos um poderoso homem de negócios, em vez do criminoso perigoso que eu sabia que ele era. Bom dia, disse ele com voz neutra, enquanto servia café numa caneca que parecia cara. Dormiste bem? Como uma prisioneira, respondi, aceitando o café que ele me ofereceu. O primeiro gole estava perfeito, forte e preto, exatamente como eu gostava. Outro detalhe que alguém sabia sobre mim. Não és uma prisioneira, Bella. És uma convidada protegida. Uma hóspede que não pode sair. Isso é chamado de prisioneiro de onde eu venho. Coloquei a caneca na mesa com mais força do que o necessário. Quanto tempo isso vai durar? E não me venha com a frase o tempo que for necessário. De novo. Brandon me estudou por um longo momento, algo como respeito brilhando em seus olhos escuros. Os Morettes fizeram a sua jogada ontem à noite. Agora é a minha vez. Essas coisas têm um ritmo. Ação, resposta, escalada. Se eu lidar com isto corretamente, você poderá estar livre em alguns dias. E se não, então ambos teremos uma estadia mais longa. Ele apontou para um prato de doces e frutas frescas que pareciam ter vindo de um hotel 5 estrelas. Coma. Você vai precisar de forças. Eu queria recusar por despeito, mas o meu estômago tinha outros planos. Não comia desde o meu turno nos Celestinos, e isso parecia ter sido há uma eternidade. Escolhi um croissant e alguns morangos, comendo mecanicamente enquanto Brandon me observava com aquela intensidade inquietante. Preciso de entender uma coisa, disse finalmente, lambendo um pedacinho de pastelaria do meu dedo. Ontem à noite disseste que aquele beijo me tornou tua, mas também disseste que mal me conheces. Então, qual é a verdade? Sou realmente importante para ti ou sou apenas uma complicação que precisas de resolver? Brandon pousou o café, dando à pergunta o peso que ela merecia. Quando te vi pela primeira vez nos Celestinos ontem, achei-te linda, cansada, claramente a trabalhar demais, mas linda. Reparei na maneira como te movias pelo restaurante, como se estivesses a tentar não ocupar espaço. Na maneira como te encolheste quando S fez aquele comentário, mas não recuaste. Ele aproximou-se e eu forcei-me a não recuar. Depois, entraste na minha mesa no noir, trêmula, mas determinada, e ofereceste-te como um sacrifício por um desafio estúpido. E quando me beijaste, ele fez uma pausa, levando a mão ao meu queixo. Quando me beijaste, algo mudou, algo que eu não esperava. Isso não é uma resposta, sussurrei, mesmo que o meu corpo me traísse, inclinando-se para o seu toque. A resposta é ambas as coisas. Ele disse simplesmente, és uma complicação que eu não planeei e és importante para mim de maneiras que ainda estou a descobrir. Mas, independentemente da categoria em que te encaixas, eu protejo o que é meu. Isso não é negociável. Antes que eu pudesse responder, o telemóvel dele tocou. Ele olhou para o ecrã, sua expressão endurecendo. Preciso atender. A Helena estará por perto se precisares de alguma coisa. Não saias da cobertura. Ele desapareceu no que eu imaginei ser o seu escritório, deixando-me sozinha na cozinha com café frio e muitas perguntas. Vaguei pela cobertura, observando o espaço com a atenção que não consegui ter na noite anterior. Tudo era caro e cuidadosamente selecionado. Mas havia uma frieza nisso, como um cenário de teatro em vez de uma casa. Nenhuma foto, nenhum toque pessoal, nada que revelasse o homem que morava ali, exceto num canto da sala, onde encontrei uma única prateleira com livros gastos. Não eram as peças decorativas encadernadas em couro que revestiam as outras paredes, mas livros reais que tinham sido lidos e relidos, com as lombadas rachadas e as páginas marcadas. Passei os dedos por eles. Literatura clássica, filosofia, uma quantidade surpreendente de poesia. Ele lê isso quando não consegue dormir. A voz de Helena veio de trás de mim. Virei-me e vi que ela me observava com uma expressão que não consegui decifrar.
A maioria das pessoas vê o poder e o perigo. Não veem o homem que lê Dante às 3 da manhã. Há 15 anos ele era pouco mais do que um rapaz. A expressão de Helena suavizou-se. Ele não é o que pensa, menina bela. Não inteiramente. Ele é um criminoso, eu disse sem rodeios. Pessoas tentaram matá-lo ontem à noite. Pessoas que ele provavelmente matou. Sim, Helena concordou simplesmente. Mas ele também é o homem que pagou pelo tratamento de cancro da minha filha quando o meu seguro não cobriu. O homem que garante que todas as famílias da sua organização tenham planos de saúde e pensões. O homem que não permite drogas ou prostituição em nenhum negócio que controla. Ela fez uma pausa. Ele é complicado, mas não é um monstro. Antes que eu pudesse processar essa informação, a porta do escritório de Brandon se abriu com um estrondo. Ele apareceu com uma expressão mais sombria do que eu já tinha visto, o maxilar cerrado de raiva. Temos um problema, disse ele, os olhos encontrando os meus do outro lado da cobertura. Você conhece Ben K. Morrison? A pergunta parecia uma armadilha. Nós estudamos juntos no ensino médio. Não éramos próximos na época e não conversávamos há anos, até ontem à noite. E o noivo dela, Marco Moretti? O nome me atingiu como um golpe físico. Moretti. Kay estava noiva de um Moretti. Eu não sabia, disse rapidamente. Ela nunca mencionou o sobrenome dele. Apenas disse que era o noivo dela, que ele nos introduziu no Noir. Parei, compreendendo Downing com terrível clareza. Era uma armadilha. O desafio não foi aleatório. Ela queria que eu me aproximasse de ti. Rapariga inteligente, disse Brandon com severidade. Os meus contactos confirmaram isso esta manhã. Marco Moretti pagou a Kai para se reconectar contigo, para te levar àquele clube e para te desafiar a se aproximar especificamente de mim. Eles queriam colocar alguém na minha vida, alguém inocente que fosse fácil de manipular ou usar contra mim. Mas o tiroteio, você disse que os Moretti atacaram você. Isso não fazia parte do plano deles. Brandon interrompeu. Foi Giovanni Moretti, primo de Marco, agindo por conta própria. Ele achou que poderia acabar com isso rapidamente me matando em público. Marco não autorizou, e foi por isso que o ataque foi tão desleixado. Ele passou a mão pelo cabelo, frustração evidente. Agora Marco está a controlar os danos, tentando salvar o seu plano original enquanto lida com a confusão do primo. Afundei-me no sofá de couro com a mente a girar. Caie tinha me usado. Tinha me colocado como um peão num jogo que eu nem sabia que estava a ser jogado. Então, o que acontece agora? Brandon sentou-se ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia. Agora vou usar-te da maneira que eles pretendiam usar-te, mas ao contrário. O que isso significa? Os seus olhos escuros encontraram os meus, e vi neles um cálculo misturado com algo quase parecido com arrependimento. Significa que vais ajudar-me a destruir a família Moretti por dentro. E, em troca, vou dar-te a tua liberdade e dinheiro suficiente para nunca mais teres que trabalhar em turnos duplos nos Celestinos. Não quero me envolver nisso, protestei. Não quero fazer parte da tua guerra. Já estás envolvido, interrompeu Brandon com voz dura. No momento em que a Kate escolheu para este esquema, tornaste-te parte dele. A única questão é se vais ser uma vítima passiva ou um participante ativo. Ele pegou no telemóvel e mostrou-me uma série de mensagens de texto. Eram da Kay, enviadas esta manhã. Ela está bem? Por favor, diz-me que ela está bem. O Marco está furioso com o que aconteceu. Ele quer encontrar-se com ela. Eu posso resolver isso. Deixa-me falar com ela. Ela está a tentar manter o contacto, explicou Brandon, tentando salvar o plano deles fingindo ser um amigo preocupado. Se cortarmos completamente o contato com ela, Marco saberá que a operação dele foi descoberta. Mas se responderes, se mantiveres a ligação ativa, ele deixou a frase no ar. Queres que eu os espie? Eu disse lentamente, fingindo que não sei nada sobre a armadilha para poder passar-te informações. Quero que me ajudes a acabar com isto antes que mais pessoas se magoem. A mão de Brandon cobriu a minha, o seu toque quente apesar da frieza da conversa. Os Morettes não vão parar, Bella. Mesmo que eu te deixe ir, mesmo que desapareças, eles vão acabar por te encontrar. A única maneira de estares realmente segura é se a família deles for completamente desmantelada. E se eu recusar, algo perigoso brilhou nos seus olhos. Então vou mantê-la aqui até poder garantir a sua segurança por outros meios, o que pode levar meses, talvez anos. Ele inclinou-se para mais perto, baixando a voz.
ou pode ajudar-me e tudo isto pode acabar em uma semana. A escolha é sua. Não era realmente uma escolha, e ambos sabíamos disso. Mas pelo menos assim, eu teria algum controle sobre o meu próprio destino. Eu estaria a fazer algo em vez de esperar passivamente para ver o que Brandon decidiria por mim. O que exatamente eu teria que fazer? Perguntei. Os lábios de Brandon se curvaram em algo que poderia ser aprovação. Primeiro, responda a Kay. Diga a ela que você está segura, que você está a ficar com uma amiga enquanto resolve as coisas. Esteja assustada, mas não muito. Confusa sobre o que aconteceu. Faz com que ela pense que ainda confias nela. E depois, esperamos que o Marco dê o próximo passo. Ele vai querer encontrar-se contigo para avaliar os danos e ver se o plano dele ainda tem salvação. Quando ele fizer isso, vou ouvir cada palavra. Ele tirou um pequeno dispositivo do bolso não maior do que um botão. Isto é um microfone de última geração, completamente indetetável. Usá-lo-á sempre que te encontrares com a Kai ou qualquer um dos Meredes. Olhei para o minúsculo aparelho, compreendendo o peso total do que ele estava a pedir. Isto é perigoso. Se descobrirem que estou a trabalhar contigo, não vão, disse Brandon com absoluta certeza. Terei pessoas a vigiar-te a cada segundo. No momento em que algo parecer errado, vamos resgatar-te. Nunca estarás realmente sozinho com eles. Mas eu serei isca. Tu já és isca, ele rebateu. Dessa forma, tu serás uma isca com dentes. Olhei para ele, para o seu rosto bonito e perigoso, para a certeza nos seus olhos escuros. Ele mataria por mim, percebi, provavelmente estava a planear matar por mim. O pensamento deveria ter me horrorizado. Em vez disso, causou-me uma emoção que eu absolutamente não queria examinar. Se eu fizer isso, disse lentamente. Tenho condições. Brandon ergueu a sobrancelha. Estou a ouvir. Tu contas-me tudo. Chega de explicações vagas sobre o negócio ou a situação. Quero saber exatamente no que estou a me meter. Concordo. Segundo, quando isso acabar, estou livre para ir. Sem amarras, sem proteção ou vigilância prolongadas. Tu deixas-me ir embora. Algo brilhou na sua expressão, mas ele acenou com a cabeça. Se é isso que queres. E terceiro, fiz uma pausa, reunindo coragem. Ensina-me a proteger-me. Defesa pessoal básica, como manusear uma arma. Tudo o que precisar de saber para sobreviver no teu mundo. Porque mesmo que eu vá embora, sempre saberei o que sei agora. Sempre serei um alvo em potencial para alguém. Brandon estudou-me por um longo momento e vi respeito surgir nos seus olhos. És mais inteligente do que eu pensava. Sim para todas as três condições. Ele estendeu a mão. Temos um acordo? Olhei para a sua mão e para a oferta de parceria que ela trazia. Isso era loucura. Eu deveria exigir falar com um advogado, com a polícia, com alguém que existisse no mundo normal em que eu vivia apenas 24 horas atrás. Mas esse mundo tinha desaparecido. Desmoronou-se no momento em que me sentei no colo de um chefe da máfia por causa de um desafio. A única maneira de seguir em frente era aceitar. Apertei a mão dele. Temos um acordo. Os dedos de Brandon fecharam-se em torno dos meus e ele puxou-me para mais perto, a outra mão subindo para acariciar meu rosto. Prometo-te, Bella, vou manter-te segura, custe o que custar. Então ele me beijou, e não foi nada parecido com o beijo performático de Noah. Este era possessivo e exigente de uma forma que me deixou com as pernas bambas. A sua língua invadiu a minha boca e eu dei por mim a aproximar-me ainda mais, com as mãos a apertar o seu casaco de fato caro. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar com dificuldade, ele encostou a testa à minha. Sabes ainda melhor quando não estás aterrorizada, murmurou ele. Ainda estou aterrorizada, admiti, mas de uma forma diferente. O seu riso foi baixo e sombrio. Ótimo. O medo mantém-te alerta. Ele afastou-se, assumindo uma postura profissional como se fosse uma máscara. Agora, vamos começar. Temos muito trabalho a fazer, e Marco Moretti não vai esperar para sempre. Os 3 dias seguintes passaram num borrão de preparativos. Brandon manteve a sua palavra, explicando as complexidades do cenário criminoso de Chicago com a paciência de um professor a dar aula a um aluno particularmente atento. Aprendi sobre territórios e tributos, sobre a delicada teia de alianças que mantinha o submundo da cidade em um estado constante de Guerra Fria. Aprendi quais famílias eram confiáveis
e quais te apunhalariam pelas costas apenas para se gabar. Mais importante ainda, aprendi sobre os Moretti. Eles eram uma família tradicional, explicou Brandon. A árvore genealógica deles remontava à Sicília e estava manchada com gerações de sangue. Marco era o atual chefe, jovem e ambicioso, ansioso por expandir o seu território para além das fronteiras tradicionais que o seu pai mantinha. Giovanni, o primo que orquestrou o ataque ao Noir, era o executor da família, amado pelos soldados, mas considerado demasiado instável para a liderança. A divisão entre Marco e Giovanni é a nossa vantagem, disse Brandon, apontando para fotos afixadas num quadro no seu escritório. O ataque de Giovanni na noite passada não foi sancionado. Isso envergonhou Marco na frente das outras famílias. Agora Marco tem que escolher entre punir o seu primo, o que o faz parecer fraco para os seus próprios homens, ou apoiar a ação rebelde de Giovanni, o que o faz parecer fora de controle. E você vai explorar essa divisão, disse eu, compreendendo a estratégia. Nós vamos explorar isso, corrigiu Brandon. Tu és a chave para isso, Bella. Marco investiu tempo e recursos para te colocar na minha vida. Ele não vai abandonar esse investimento facilmente, especialmente agora que Giovanni criou complicações adicionais. Eu respondi às mensagens de Kylie naquela primeira manhã, fingindo ser uma rapariga confusa e assustada que só queria entender o que tinha acontecido. Keia estava extremamente arrependida, jurando que não tinha ideia de que o clube seria atacado, implorando para que eu a encontrasse para tomar um café para que ela pudesse explicar tudo. Eu concordei, é claro. Esse era o plano. Mas Brandon não me preparou apenas intelectualmente. Fiel à sua palavra, ele começou a ensinar-me a proteger-me. Todas as manhãs, depois do pequeno almoço, íamos para um ginásio que ele mantinha na cave do prédio. Foi lá que descobri que Brandon Cavallo era um professor paciente, mas exigente. Mais uma vez, ele disse pela 20ª vez, segurando luvas acolchoadas. Bata com a palma da mão, não com o punho. Vai partir a mão se bater assim. Bati nas luvas com mais força, colocando todo o meu corpo nisso, como ele me mostrou. O impacto sacudiu o meu braço, mas de forma satisfatória. Melhor, reconheceu Brandon. Agora mostra-me o golpe nos olhos que praticamos ontem. Demonstrei o movimento, os meus dedos a apontar para os olhos dele num golpe que teria cegado um agressor se executado com força total. Ótimo! E se alguém te agarrar por trás? Repeti a sequência sem pensar. Pise no peito do pé, cotovelo nas costelas, vire e golpeie na garganta. Excelente! Brandon baixou as luvas, um sorriso genuíno cruzando seu rosto. Você aprende rápido. Estou motivada, respondi, enxugando o suor da testa. Nada como homens armados tentando te matar para fazer você levar a autodefesa a sério. O sorriso desapareceu. Sobre isso, quero mostrar-te uma coisa. Ele levou-me a uma secção do ginásio que eu não tinha reparado antes, escondida atrás de uma parede falsa. Quando ele pressionou um painel oculto, a parede deslizou para o lado, revelando um pequeno arsenal. Pistolas, espingardas e armas que eu nem sabia o nome estavam expostas com precisão militar. Escolhe uma, disse Brandon. Vamos começar com pistolas antes de passar para qualquer outra coisa. Escolhi a pistola mais pequena. O seu peso era surpreendentemente pesado na minha mão. Brandon moveu-se para trás de mim, o seu corpo envolvendo o meu enquanto ajustava a minha empunhadura. Assim, murmurou ele, o seu hálito quente contra a minha orelha. Ambas as mãos firmes, mas não tensas. A arma é uma ferramenta, não uma tábua de salvação. Ela amplia a tua vontade, mas tu controlas-a, não o contrário. Durante a hora seguinte, ele ensinou-me o básico: segurança, postura, alinhamento da mira, controlo do gatilho. Fomos para um campo de tiro à prova de som, mais no fundo da cave, e ele fez-me disparar várias vezes contra alvos de papel até os movimentos se tornarem automáticos. Não és nada má, disse ele examinando o meu alvo. A maioria dos meus tiros tinha se concentrado no centro, com alguns dispersos nas bordas. Com mais prática, serias perigosa. Eu achava que já era perigosa. Provocava, surpreendendo-me com o flerte. Não me chamaste de tua arma secreta? Os olhos de Brandon escureceram com algo que não tinha nada a ver com violência. És perigosa em mais de um sentido, Bella Morgan. O ar entre nós mudou, carregado com a tensão que vinha se acumulando desde aquele primeiro beijo. Ele aproximou-se, tirando a arma das minhas mãos e colocando-a cuidadosamente de lado. Os seus dedos traçaram o contorno do meu queixo
inclinando o meu rosto para cima para encontrar o seu olhar. Deves saber, disse ele baixinho, que quando isto acabar, quando estiveres livre para ir embora, não tenho a certeza se serei capaz de te deixar ir. A minha respiração parou. Esse não era o nosso acordo. Eu sei. O seu polegar roçou o meu lábio inferior. Mas, em algum momento entre ensinar-te a dar um soco e ver-te aprender a atirar, deixaste de ser apenas uma complicação que eu precisava de controlar. Tornaste-te algo mais. Brandon, ele beijou-me antes que eu pudesse terminar o protesto. E desta vez não havia público, nem performance, nem segundas intenções. Éramos apenas nós dois e a química inegável que vinha crescendo entre nós. Beijei-o de volta com uma intensidade que surpreendeu a ambos, as minhas mãos apertando a camisa dele enquanto ele me encostava na parede. O corpo dele pressionava o meu, sólido e quente, e eu podia sentir o coração dele batendo quase tão rápido quanto o meu. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, ele encostou a testa na minha. Preciso que compreendas uma coisa. Quando te protejo, quando digo que és minha, não é apenas estratégia. Não se trata apenas de derrotar os Morettes ou manter as aparências. É real, Bella, isto é real. Eu queria discutir, dizer-lhe que ele estava a confundir proximidade com atração, perigo com desejo. Mas a verdade era que eu também sentia isso. Essa atração entre nós, que ia além das circunstâncias. Comecei a ansiar pelas nossas sessões de treino, pelas conversas ao pequeno almoço, onde ele me contava histórias sobre a sua infância na Sicília, pelas noites em que nos sentávamos na varanda dele e ele me mostrava as constelações, explicando a mitologia por trás de cada uma. Ele era perigoso, sim, um criminoso, sem dúvida. Mas também era brilhante, complexo e surpreendentemente gentil quando pensava que ninguém estava a ver. E eu estava a apaixonar-me por ele de uma forma que me aterrorizava mais do que qualquer ameaça dos Moretti. Isto é complicado, sussurrei. Tudo o que vale a pena ter é complicado. Antes que eu pudesse responder, o telemóvel dele vibrou. Ele olhou para ele, a sua expressão voltando a ser profissional. A Kay acabou de confirmar. Café amanhã às 10 horas naquele lugar em Lincoln Park que ela sugeriu. A realidade voltou com força total. Amanhã eu colocaria o nosso plano em ação. Amanhã eu me sentaria à frente de uma mulher que eu já considerei amiga e mentiria na cara dela enquanto usava um microfone escondido. Estou pronta, eu disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. Brandon me estudou por um longo momento. S e outros dois estarão por perto. Eu monitorarei a conversa em tempo real. No momento em que algo parecer errado. Eu sei, eu interrompi. Você me tirará de lá. Já me disseste isso uma dúzia de vezes. Vou dizer-te mais uma dúzia se for preciso. A sua mão segurou o meu rosto. O seu toque era gentil, apesar da dureza nos seus olhos. És importante para mim, Bella. Mais importante do que derrotar os Morettes. Se tiver de escolher entre a tua segurança e este plano, escolho-te sempre. A declaração deveria ter sido avassaladora. Em vez disso, acalmou algo no meu peito. Um calor que não tinha nada a ver com atração e tudo a ver com confiança. Não vou desapontar-te, prometi. Não é com isso que estou preocupada. E o café que a Kay tinha escolhido era deliberadamente público, um local moderno em Lincoln Park, onde jovens profissionais se demoravam a beber lattes caros e a comer torradas de abacate artisticamente decoradas. O tipo de local onde ninguém esperaria um confronto, o que o tornava perfeito para o que os Moretti provavelmente tinham planeado. Cheguei 10 minutos mais cedo, usando o microfone que Brandon me deu debaixo de uma camisola simples. Era invisível, indetetável, mas eu estava hiperconsciente da sua presença. Sentei-me a 3 mesas de distância, escondida atrás de um jornal, como algo saído de um filme de espionagem ruim. 2 outros membros da equipa de Brandon estavam posicionados em extremidades opostas do café. E em algum lugar Brandon estava a ouvir cada palavra através de um fone de ouvido, pronto para intervir se necessário. Kay chegou exatamente na hora, com um visual impecável em roupas esportivas caras que provavelmente custaram mais do que o meu salário semanal. Ela correu para me abraçar e eu me forcei a não ficar rígida com o contato. Bella, graças a Deus, ela suspirou, afastando-se para examinar o meu rosto. Estava tão preocupada. Você está bem? Onde você tem ficado? Com uma amiga, respondi,
mantendo a minha resposta vaga como Brandon havia instruído. Não me sentia segura para voltar para o meu apartamento depois do que aconteceu. Sentamo-nos numa mesa de canto e Kaye pediu café para nós duas, com a autoridade casual de alguém acostumada a ser servida. Quando o barista saiu, ela inclinou-se para perto, com uma expressão adequadamente preocupada. Sinto muito pelo que aconteceu no Noir, disse ela e quase parecia sincera. Eu não tinha ideia de que haveria violência. Se soubesse... Como poderias saber? Interrompi, observando-a cuidadosamente. Não é como se fosses vidente. Algo brilhou nos seus olhos. Culpa, talvez, ou cálculo. Só me sinto responsável. Fui eu que te convenci a sair naquela noite. Fui eu que sugeri aquele desafio estúpido. Sobre isso, disse eu, tomando um gole do meu café. Por que me desafiaste a abordar especificamente Brandon Cavallo? De todas as pessoas naquela boate, por que ele? A pausa de Kaylee foi um pouco longa demais. Ele era gostoso. Tu disseste para escolher o cara mais gostoso, e era ele. Não foi nada demais, Bella. Ela estava a mentir. Eu podia ver isso na maneira como os olhos dela se desviaram dos meus, na leve tensão ao redor da boca. Mas eu entrei na onda, acenando com a cabeça como se acreditasse nela. Bem, certamente complicou-se rapidamente, disse eu com uma risada autodepreciativa. Um beijo e, de repente, estou no meio de uma guerra de gangues. Foi isso que Cavalo lhe disse? Kai perguntou um pouco rápido demais. Que era uma guerra de gangues. Franzia a testa como se estivesse confusa com a pergunta. Ele não me disse nada. Mal ouvi desde aquela noite. Os seguranças dele tiraram-me da boate, garantiram que eu estivesse segura e foi só isso, Mom. Por que eu deveria saber mais alguma coisa? Kay relaxou um pouco, acreditando na minha atuação. Não, não. Marco só mencionou que Cavalo poderia tentar usar a situação a seu favor. Você sabe, alegar que precisa da proteção dele quando, na verdade, ele só está tentando manipulá-la. Marco, repeti, como se tivesse acabado de fazer a conexão. O teu noivo, aquele cujo apelido nunca mencionaste. As bochechas de Kylie ficaram coradas. Eu queria que gostasses dele pelo que ele é, não por causa do seu apelido. Os Moretz são bastante importantes em Chicago, pelo que estou a perceber. Inclinei-me para a frente, desempenhando perfeitamente o papel de inocente confusa. Kay, qual é exatamente o negócio da família do teu noivo? Importação, exportação, disse ela automaticamente. A mentira suave e ensaiada, principalmente transporte marítimo. Eles têm contratos em todo o mundo. E o tiroteio no Noir. Isso tem alguma coisa a ver com o negócio deles? Não, disse Kay rapidamente. Demasiado rapidamente. Não tinha nada a ver. Foi apenas violência aleatória. Tu sabes como a cidade pode ser. Acenei com a cabeça como se aceitasse essa mentira óbvia, tomando outro gole do meu café. Através do fio, eu sabia que Brandon estava a ouvir cada palavra, catalogando cada engano. Marco gostaria de conhecê-lo, disse Kay, mudando de assunto com um entusiasmo mal disfarçado, para se desculpar pessoalmente pelo que aconteceu e para se certificar de que você está realmente bem. Aí estava o verdadeiro objetivo deste encontro. Não sei, disse hesitante depois de tudo o que aconteceu. Por favor, insistiu Kay, estendendo a mão por cima da mesa para apertar a minha. Significaria muito para ele, para nós dois. E, honestamente, Bella, acho que pode ajudar-te a sentir-te mais segura. Marco tem muita influência nesta cidade. Se estiveres sob a proteção dele, ninguém se atreverá a mexer contigo. Não, a ironia teria sido engraçada se não fosse tão perigosa. Ela estava a tentar me vender a mesma proteção que eu já tinha, só que do lado oposto. Vou pensar nisso, eu disse finalmente. Mas, Kay, preciso que seja honesta comigo. Há algo acontecendo entre a família do Marco e Brandon Cavallo que eu deva saber? A máscara de Kaylee caiu por um momento e eu vi medo genuíno nos seus olhos. Fica longe de Cavallo, disse ela com urgência. O que quer que ele tenha dito, o que quer que ele tenha oferecido, fica longe. Ele é perigoso, Bella, mais perigoso do que podes imaginar. Marco também é perigoso? Perguntei baixinho. Marco é. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Marco é complicado. Mas ele é bom com as pessoas de quem gosta, e acho que ele gostaria de ti, especialmente porque és importante para mim. Porque sou tua velha amiga, eu disse, observando o rosto dela. Porque és minha velha amiga, ela concordou.
Mas a mentira pairou pesadamente entre nós. Terminamos o nosso café com uma conversa forçada sobre antigos colegas de escola e memórias que pareciam pertencer a pessoas diferentes. Quando Kay finalmente saiu, prometendo enviar-me uma mensagem sobre o encontro com Marco, eu permaneci à mesa, terminando o meu café agora frio e tentando processar tudo o que acabara de aprender. Ela era boa, tenho que admitir isso. Se eu não soubesse da armação, talvez tivesse acreditado que a preocupação dela era genuína. Mas cada palavra tinha sido calculada. Cada gesto planejado para me manipular exatamente para onde os Moretti queriam que eu fosse. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de Brandon. Fizeste tudo perfeitamente. Volta para casa. Casa. Quando foi que comecei a pensar no seu apartamento como casa? Desapareceu ao meu lado, com o rosto marcado por cicatrizes e impassível. Os carros estão à espera, querida. Vamos. A viagem de volta foi silenciosa. A habitual rudeza de S estava moderada. Quando entramos na garagem privada do edifício, Brandon já estava lá, à espera junto ao elevador. Como te sentes? Perguntou assim que me aproximei. Como se tivesse acabado de trair alguém que me traiu primeiro. Admiti. É complicado. Ele puxou-me para os seus braços e eu fui de boa vontade, pressionando o rosto contra o seu peito e respirando o seu cheiro familiar. Fizeste bem, murmurou ele no meu cabelo. Conseguimos tudo o que precisávamos. O que acontece agora? Agora esperamos que Marco faça sua próxima jogada. E quando ele fizer, os braços de Brandon apertaram-se à minha volta. Estaremos prontos. O convite de Marco Moretti chegou através de Kay 2 dias depois. Jantar no Rossi's, um restaurante italiano sofisticado na Gold Coast que, de acordo com as informações de Brandon, era um território neutro, não controlado por nenhuma das famílias, mas respeitado por ambas. O convite foi estendido a mim e ao meu acompanhante, o que Marco certamente sabia que significava que eu levaria Brandon se tivesse bom senso. Eu não tinha, ou pelo menos era isso que queríamos que ele pensasse. Esta é a jogada, explicou Brandon, estudando a mensagem no meu telemóvel. Marco está a tentar separar-te da minha influência para conseguir um empréstimo onde ele possa fazer a sua proposta. Ele vai prometer proteção, provavelmente oferecer-te dinheiro e sugerir subtilmente que aliar-te a mim é perigoso. Então, eu devo recusar. Não, tu aceitas. Mas insistes em levar uma amiga por segurança, alguém do sexo feminino, não ameaçadora. Alguém que Marco não veja como parte da minha organização. Foi assim que Helena acabou sendo recrutada para a missão de espionagem. Ela ficou linda. Descobri que sua aparência severa habitual havia se transformado com um estilo elegante e um vestido de grife que a fazia parecer mais uma tia sofisticada do que uma governanta da máfia. Eu costumava fazer isso para o pai do Sr. Cavallo, explicou ela enquanto nos preparávamos para o jantar, antes de eu me retirar para tarefas mais tranquilas. Não se preocupe, cara. Eu sei como lidar com homens como Marco Moretti. O microfone que eu usava para esta reunião era ainda mais sofisticado do que o primeiro, disfarçado como um colar caro que Brandon me deu naquela manhã. Se algo der errado, ele disse enquanto prendia o microfone no meu pescoço, qualquer coisa, diga a palavra-chave e nós invadiremos o local. Não me importo com a confusão ou a exposição. A tua segurança vem em primeiro lugar. A palavra-código era Noroeste, uma referência ao meu diploma abandonado que soaria natural na conversa, mas específica o suficiente para desencadear uma resposta imediata. O Rossi's era elegante à moda antiga, todo em madeira escura e luz de velas, com um pianista a tocar jazz suave num canto. Marco tinha reservado uma mesa privada numa alcova que oferecia intimidade e uma vista clara de todo o restaurante. Posicionamento estratégico. Ele levantou-se quando nos aproximamos e eu tive o meu primeiro contato real com o homem que orquestrou toda esta confusão. Marco Moretti era bonito de uma forma elegante, com o seu fato escuro perfeitamente ajustado e o seu sorriso cuidadosamente calibrado para me deixar à vontade. Parecia um jovem executivo, não um senhor do crime. Bela, disse ele calorosamente, pegando na minha mão e beijando-a num gesto que parecia ao mesmo tempo cortês e possessivo. Estou muito feliz por teres concordado em nos encontrar e por teres trazido uma amiga. Excelente. Esta é a minha tia Helena. Menti com naturalidade. Ela está de visita, vinda de fora da cidade, e eu não queria deixá-la sozinha.
Helena desempenhou o seu papel na perfeição, oferecendo um sorriso educado e um aperto de mão fraco que sugeria que ela não estava nem impressionada nem intimidada por Marco Moretti. Por favor, disse ela num inglês com sotaque, engrossando deliberadamente a sua inflexão natural. Sentamo-nos nos nossos lugares e Marco imediatamente assumiu o controle da conversa, pedindo uma garrafa de vinho cara e sugerindo pratos como se fosse o dono do restaurante. Talvez fosse. Primeiro, deixe-me pedir desculpa, começou ele assim que o empregado se afastou. O que aconteceu no Noir foi imperdoável. Foi apanhada numa situação que não tinha nada a ver consigo e peço sinceras desculpas por isso. Kay disse que foi violência aleatória. Respondi com cuidado. Apenas o lugar errado, na hora errada. Algo brilhou nos olhos de Marco. Aprovação, talvez, por eu estar seguindo o roteiro. Em certo sentido, sim, mas Chicago pode ser perigosa para mulheres bonitas que chamam a atenção da pessoa errada. Ele fez uma pausa significativa. A atenção de Brandon Cavallo, por exemplo. Eu mal conheço Brandon Cavallo, disse eu, o que era tecnicamente verdade se ignorássemos o fato de que eu estava a morar na sua cobertura e a aprender a atirar com as suas armas. Eu servia à sua mesa no restaurante onde trabalho. Depois, houve aquele desafio estúpido na boate. É esse o alcance da nossa relação, não é? O sorriso de Marco não chegou aos olhos, porque as minhas fontes me dizem que você está a ficar em outro lugar que não o seu apartamento desde aquela noite. Um lugar que nem a tua boa amiga Kay sabe. O meu pulso acelerou, mas mantive a expressão neutra. Estou a ficar na casa de outra amiga. Depois do que aconteceu, não me sentia segura em voltar sozinha para casa. Isso é estranho. Não é estranho. É compreensível. Marco inclinou-se para a frente, baixando a voz para algo mais íntimo. Mas, Bella, quero que compreendas uma coisa sobre Brandon Cavallo. Ele não é um bom homem. É perigoso, violento e usa as pessoas. Se ele te ofereceu proteção, é apenas porque vê uma maneira de te usar contra mim. Contra mim? Deixei a confusão transparecer na minha voz. Por que ele iria querer usar-me contra ti? Marco hesitou, claramente tentando decidir o quanto revelar. A minha família e a dele têm uma história complicada. E quando o beijaste na frente de metade das pessoas influentes de Chicago, tornaste-te um símbolo de algo, uma reivindicação. Quer tenhas pretendido ou não, tornaste-te importante para ele. Não quero ser importante para ele, disse eu, o que foi talvez a coisa mais honesta que eu disse durante toda a noite. Não quero ser importante para ninguém neste mundo. Só quero voltar à minha vida normal. E podes, disse Marco ansiosamente. É isso que te estou a oferecer, Bella. Proteção, sim, mas também liberdade. Posso garantir que Cavalo perca o interesse, que ele veja que não és um problema. Mas preciso de algo em troca. Aí estava, a verdadeira proposta. O que precisas? Informação. Nada complicado, nada perigoso. Apenas se Cavalo entrar em contato contigo, se ele tentar continuar qualquer relação que ele pense que vocês têm. Preciso que me digas o que ele diz, o que ele pergunta, para onde ele vai. A mão de Marco cobriu a minha sobre a mesa. Em troca, vou garantir que tu estejas protegida. Vou pagar os teus empréstimos estudantis, arranjar-te um emprego melhor, talvez numa das minhas empresas legítimas. Nunca mais terás de fazer turnos duplos nos Celestinos. Era uma boa oferta, até tentadora. Se eu fosse a pessoa que Marco pensava que eu era, uma civil apanhada acidentalmente na guerra deles, talvez a tivesse aceitado. Como sabes dos meus empréstimos estudantis? Perguntei em vez disso. O sorriso de Marco era sem remorsos. Faço questão de saber das coisas, Bella. Assim como sei que estás 3 meses atrasada no aluguer. Assim como sei que o teu carro está a fazer um barulho que provavelmente significa um problema na transmissão que não tens dinheiro para consertar. Assim como sei que estás a mal sobreviver. E estou a oferecer-te uma saída. Ao meu lado, Helena enrijeceu quase imperceptivelmente. Isso foi mais agressivo do que esperávamos, revelando ainda mais o quanto os Morettis tinham investigado a minha vida. Isso é muita informação sobre alguém que você afirma ser sem importância. Eu disse com cuidado. Você se tornou importante quando Kaye a identificou como alguém na órbita de Brandon. Quando ela confirmou que você estava limpa, desesperada e era exatamente o tipo de pessoa que poderia se aproximar dele sem levantar suspeitas. A máscara de Marco escorregou ligeiramente,
revelando o criminoso calculista por baixo. Não se faça de boba, Bella. Nós dois sabemos o que é isso. Estou a oferecer-lhe um acordo comercial. Sê os meus olhos e ouvidos, e eu cuidarei dos teus problemas. E se eu recusar, a sua expressão endureceu. Então continuarás a ser uma civil presa entre duas famílias em guerra, e os civis, infelizmente, tendem a ser danos colaterais. Era uma ameaça mal disfarçada, mas inconfundível. Do outro lado do restaurante, viesse mudar ligeiramente de posição, a sua mão movendo-se em direção ao local onde eu sabia que ele guardava a sua arma. A voz de Brandon crepitou no auricular oculto que eu usava. Calma. Mantenha a calma. Precisamos que ele continue a falar. Isso soa como uma ameaça, Marco, disse Helena de repente, o seu inglês com sotaque desaparecendo para revelar palavras perfeitas sem sotaque. E ameaças contra mulheres sob a proteção de Brandon Cavallo tendem a ser muito ruins para a saúde. A cabeça de Marco virou-se rapidamente para Helena, vendo-a corretamente pela primeira vez. O reconhecimento surgiu, seguido pela fúria. Você não é tia dela. Você trabalha para Cavallo. Trabalho para a família Cavallo há 15 anos, confirmou Helena calmamente. Tempo suficiente para reconhecer uma armadilha mal feita quando vejo uma. Achaste mesmo que Brandon não saberia do teu pequeno plano? Que ele não protegeria Bella no momento em que ela se tornasse importante para ele? Isso foi uma armadilha. Marco respirou fundo, o rosto corando de raiva. Estiveste a usar um microfone esse tempo todo. Na verdade, é um colar, corrijo, tocando o pingente de diamante no meu pescoço. O microfone é apenas um bônus. Marco levantou-se abruptamente, a sua cadeira a raspar no chão. À nossa volta, sinto movimento. A sua equipa de segurança a reconhecer a mudança na situação. A preparar-se para a violência. Cometeste um erro, diz Marco, a voz tensa com raiva mal controlada. Brandon Cavallo pode pensar que é intocável, mas não é. Nem tu, Marco. A nova voz veio de trás de nós, profunda e autoritária, absolutamente certa de sua autoridade. Brandon apareceu, ladeado por S e outros 4 homens que reconheci de sua equipe de segurança. Acho que já passamos do ponto das ameaças, não achas? O restaurante ficou em silêncio. Outros clientes sentiram o perigo, mesmo sem entender sua origem. O pianista parou de tocar, com as mãos congeladas acima das teclas. A equipa de segurança de Marco estava em desvantagem numérica e armamentista, e todos sabiam disso. Mas o orgulho de Marco não o deixava recuar completamente. Este é um território neutro, Cavallo. Não podes tocar-me aqui. Tens razão, não posso. Brandon aproximou-se da minha cadeira, colocando a mão possessivamente no meu ombro. Mas posso garantir que todos em Chicago saibam exatamente o que fizeste. Como usaste a tua noiva para incriminar uma mulher inocente? Como a ameaçaste quando ela se recusou a espionar para ti? Como mostraste tal desrespeito ao conceito de território neutro, tratando-o como o teu terreno pessoal de recrutamento? Eles não vão se importar. Marco cuspiu. Ela não é ninguém. Ela é minha. Brandon corrigiu, sua voz baixando para algo perigoso. E todos vão se importar com isso. Brandon pegou o seu telemóvel, tocando na tela uma vez. Imediatamente, o sistema de som do restaurante ganhou vida e toda a nossa conversa com Marco começou a ser reproduzida pelos altifalantes. As suas ameaças, a sua manipulação, a sua confissão sobre a armadilha. Cada palavra transmitida para todos ouvirem. O rosto de Marco ficou pálido. Não podes fazer isso. Eu já fiz. Esta gravação foi enviada a todos os chefes de família em Chicago. Pela manhã, todos saberão como os Morettes operam. Como colocas civis em perigo. Como violaram a santidade do território neutro. O sorriso de Brandon era frio e afiado. Queriam usar a Bella para me destruir, Marco. Em vez disso, destruíram-se a vocês próprios. Os outros clientes do restaurante estavam agora a gravar, com os telemóveis na mão, a capturar tudo. Na era das redes sociais, a queda de Marco estava a tornar-se viral em tempo real. Vão pagar por isto, disse Marco. Mas a ameaça era vazia. O poder já tinha desaparecido da sua voz. Não, vocês é que vão pagar. Tu e toda a tua família. A mão de Brandon apertou o meu ombro. Porque cometeste o erro de ameaçar o que é meu, e eu protejo o que é meu com tudo o que tenho. Brandon guiou-me até a saída, com a sua segurança a formar um cordão de proteção à nossa volta.
Helena caminhava ao meu lado, o seu breve regresso ao serviço ativo aparentemente bem-sucedido. Temos de ir embora, murmurou S. Giovanni Moretti está a caminho com reforços. Isto está prestes a ficar complicado. Movemo-nos rapidamente, mas sem pânico, entrando nos SUVs que esperavam e que se afastaram do restaurante assim que mais carros chegaram. Pela janela traseira, observei o caos a desenrolar-se. Os homens de Giovanni a confrontar a segurança de Marco. A situação a escalar exatamente como Brandon tinha previsto. Sabias que Giovanni viria? Perguntei enquanto voltávamos para a cobertura. Contava com isso, admitiu Brandon. Marco e Giovanni estão em desacordo desde o ataque no ar. Esta humilhação pública será a gota de água. Pela manhã, a família Moretti estará ocupada demais com a sua própria guerra civil para se preocupar com você ou comigo. A cobertura parecia um santuário depois da tensão do restaurante. Helena desapareceu para os seus aposentos, deixando Brandon e eu sozinhos na sala de estar, com vista para a cidade cintilante abaixo. Acabou? Perguntei, ainda tentando processar tudo o que tinha acontecido. A ameaça imediata? Sim, a reputação de Marco está destruída, a sua autoridade minada. Ele terá sorte se a sua própria família não o destituir do poder. Brandon serviu uísque para nós dois e me entregou um copo. Estás segura, Bella. Podes voltar à tua vida quando estiveres pronta. Era o que eu queria, o que tínhamos combinado. Liberdade, um retorno à normalidade. Mas enquanto estava ali na cobertura de Brandon, olhando para o homem que me protegeu, me ensinou, me mostrou um mundo que eu nem sabia que existia. Percebi que algo tinha mudado. Eu tinha mudado. E se eu não quiser voltar? As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. E se essa vida não combina mais comigo? Brandon pousou o copo e virou-se para mim. O que estás a dizer? Estou a dizer que, em algum momento entre aprender a disparar as tuas armas e usar um microfone escondido num jantar com um chefe do crime, deixei de ser aquela empregada de mesa assustada dos Celestinos. Estou a dizer que tinhas razão. Isto é real. O que há entre nós? É real. Aproximei-me, diminuindo a distância entre nós. Estou a dizer que escolho-te se me aceitares. Bela, ele suspirou, colocando as mãos no meu rosto. Compreendes o que estás a escolher? Este mundo, esta vida, é perigosa, é complicada. Nunca estarás totalmente segura. Estarei mais segura contigo do que sem ti, respondi, e prefiro estar em perigo contigo do que entediada sem ti. Ele beijou-me então, e foi diferente de todos os outros beijos. Este foi uma promessa, uma afirmação mútua. Eu era dele sim, mas ele também era meu. Parceiros iguais neste mundo perigoso que iríamos navegar juntos. Quando finalmente nos separamos, ambos sem fôlego, ele puxou-me contra o seu peito e eu pude ouvir o seu batimento cardíaco constante e seguro. As nossas filhas vão ser assustadoras, murmurou ele no meu cabelo. As nossas filhas, recuei para olhar para ele surpreendida. Daqui a alguns anos, esclareceu ele com um sorriso nos lábios. Quando tivermos tornado esta cidade segura o suficiente para criá-las, quando tivermos construído algo melhor do que o que existia antes, as nossas filhas serão ferozes e inteligentes e saberão como se comportar em qualquer situação. É um futuro e tanto que estás a planear, eu disse. Mas eu também estava a sorrir, imaginando isso. Sou uma estrategista, lembras-te? Eu planeio tudo. A sua expressão ficou séria. Mas estou a falar a sério, Bella. Se escolheres isto, se me escolheres, quero tudo. Não apenas hoje ou amanhã. Tudo. Pensei no desafio que deu início a tudo isto. O simples ato de sentar no colo de um estranho e beijá-lo. Como aquele momento de coragem imprudente transformou toda a minha vida, me levou até aqui, a este homem, a esta escolha. Algumas pessoas diriam que eu era louca, síndrome de Estocolmo ou vínculo traumático ou qualquer outra explicação psicológica para justificar por que uma ex-empregada de mesa escolheria ficar com um chefe da máfia. Mas elas não estavam lá. Não tinham visto a gentileza por baixo da aparência perigosa de Brandon. Não tinham experimentado o respeito e a parceria que ele oferecia. Não compreendiam que, às vezes, a coisa mais perigosa que se pode fazer é a escolha mais segura que se pode tomar. Tudo. Eu concordei, selando a promessa com outro beijo. Abaixo de nós, Chicago brilhava com possibilidades.
Em algum lugar lá fora, a família Moretti estava a se destruir. Em algum lugar, outras famílias estavam a recalibrar as suas relações com a organização Cavalo. Em algum lugar, o mundo estava a mudar para acomodar essa nova realidade. Brandon Cavallo e a sua parceira feroz e destemida, que entrou no mundo dele por um desafio e decidiu ficar. E eu não teria outra escolha.